Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo aqui no nosso canal. Galera, no vídeo de hoje vou te mostrar um site meu aqui que eu aprovei no AdSense, né? Foi aprovado recentemente, eu ainda não mostrei ele aqui para vocês. Na verdade eu mostrei esse site antes dele ser aprovado, falei que eu estava preparando ele para aprovação e agora ele foi aprovado, né? Tem alguns dias, acho que já tem algum mês aí mais ou menos que ele foi aprovado e vou mostrar ele aqui para vocês, vou falar aqui da estratégia que eu utilizei para estar aprovando esse site no AdSense, né? E qual que é o meu objetivo para trabalhar com esse site aqui. Então assista o vídeo até o finalzinho para você, né, ver aí alguma coisa que pode ser interessante para você estar aplicando no seu negócio, enfim. Assiste o vídeo até o final e também se inscreve nesse canal aqui, deixa um like nesse vídeo aqui para estar me ajudando, porque isso, cara, é muito, mas muito importante, tá? Então eu peço a sua ajuda aí nesse quesito, né, para estar se inscrevendo aqui no canal, deixando um like, porque é isso, cara, vai me ajudar demais. Você não tem ideia do quanto isso me ajuda aqui. Pessoal, e o site é este aqui, ó, Salário Mágico, tá? Eu mostrei ele para vocês antes dele ser aprovado na AdSense. Falei que eu estava preparando esse site aqui para ser aprovado. E, né, eu terminei ali os ajustes necessários e mandei para a AdSense lá para o... Um ponto interessante que você deve notar é o domínio, tá? saláriomágico.com. São duas palavras, salário e mágico. Tá? A combinação dessas duas palavras chaves, ela te passa uma promessa. Ela está basicamente prometendo um salário mágico. O que não é legal, aos olhos do Google, você ter site dessa forma, porque não é fácil de aprovar, porque você está prometendo basicamente ganhos fáceis, né? Essa é a ideia que esse domínio passa. Então seria um domínio muito complicado de se aprovar. Um outro ponto negativo, né, desse domínio é uma extensão. Podemos dizer que é um negativo porque é XYZ. Tá? Se fosse .com, cara, saláriomágico.com, aí sim, seria um domínio top dos tops. Mas como é XYZ, não que essa extensão, pessoal, o seu site vai ficar ruim, não vai ser indexado. Não, não tem nada a ver. Extensão de domínio não tem nada a ver com desempenho de site e tudo mais. Tem a ver o seguinte, porque essa extensão XYZ, ela é muito usada em sites de spam, né? O pessoal compra muito essa extensãozinha aí. E é um domínio caro, né? É um mais caro até do que o .com. Ele só é barato para você assinar o primeiro ano. A partir do segundo ano já se torna um domínio mais caro, né? Então esse é o pontinho negativo, mas enfim, não vai me atingir em nada aqui. E aí, galera, qual foi a estratégia que eu utilizei para estar aprovando esse site aqui no AdSense, já que seria um site complicado de se aprovar, né? O passado desse site aqui, pessoal, nesse site aqui, era uma página de vendas, né, de um robozinho que eu vendia. Era um robô de trader, que ajudava as pessoas a fazer trader ali, meio que automatizado. E o nome desse robozinho lá, né, eu divulgava ele aqui nesse domínio aqui, era uma página de vendas. Cara, eu fiz umas 300 vendas desse robozinho, né? Eu acho que eu fiz isso aí, né, de vendas. Porque eu vendia todo dia esse robozinho aí. Eu divulgava ele bastante e vendia muito. Então, assim, né, eu parei de divulgar o produto. Era um produto que ficava ali na Monetize. Mas aí restou o domínio. Um domínio já que já tinha sido divulgado. É um domínio que já estava indexado. Um domínio que o Google já conhecia. Restou o domínio. Eu não poderia simplesmente, né, deixar o domínio expirar. Porque aí eu estaria perdendo dinheiro. Porque o domínio ele já estava aquecido, né? Então, cara, me resta o seguinte, né? Um domínio bom. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu vou aprovar ele no AdSense para depois montar um projeto em cima, né? Porque não adianta eu primeiro montar um projeto aqui em cima desse domínio. Se ele não estiver aprovado no AdSense, vai ficar muito ruim depois para eu aprovar ele no projeto que eu montar. Então, assim, primeiro eu aprovo, depois eu vou montar o projeto que eu quiser ali em cima. E eu vou já explicar para você quais os projetos eu pretendo escolher um para trabalhar em cima desse domínio. Então assista o vídeo aí que eu vou te falar as ideias de negócio que eu tenho para esse domínio. Porque o domínio ali você sabe que é um domínio de finanças, né? Salário mágico. É um domínio que tem uma promessa muito forte. Então, cara, é um domínio muito bom para você montar um projeto aqui de renda extra, né? Então, é bacana. Então, para aprovar ele no AdSense, qual foi a técnica que eu usei? Para aprovar no AdSense, eu escolhi o nicho de artesanato para a gente estar escrevendo em cima, né, um blog aqui em cima desse domínio, criando conteúdo sobre artesanato em cima desse domínio. Porque artesanato e salário mágico meio que combinam um pouco, né? E artesanato é um tipo de nicho, cara, muito light, um nicho muito simples, um nicho que você não vai ter problema. Por que tá falando de artesanato? E por que combina com esse domínio salário mágico? Porque geralmente as pessoas elas criam artesanato, faz artesanato a fim de vender e ter um salário. Então, um salário mágico com artesanato, isso combina. Então, esse foi o meu pensamento antes de eu escolher o tipo de conteúdo que eu iria colocar aqui. Então, simplesmente eu contratei, né, a redatora para escrever os conteúdos muito bons, tá? Eu vou explicar para você aqui uma outra tática que eu utilizo aqui em cima, pessoal, que não é muito falado, tá? Eu vou explicar para você. Conteúdos muito bons como esses aqui, pessoal, eles custam caro,
Tá? Não é barato para você chegar e pagar uma pessoa para escrever conteúdos bons e exigir que o conteúdo seja bom. Exigir que o conteúdo seja todo otimizado para SEO e exigir que esse conteúdo, cara, seja top, as imagens sejam muito boas, estejam em tamanhos adequados, o conteúdo tenha uma boa legibilidade, né? O conteúdo seja um conteúdo top. Então, isso é caro. Não dá para você ficar fazendo aí 100 artigos somente para aprovar o teu site no AdSense. E não dá também para você colocar apenas 10 artigos e esperar que esse site aprove. Então, o que você faz? Uma estratégia aqui. Eu uso muito essa estratégia na minha mentoria. Então, assim, se você tem dificuldade de aprovar site no AdSense, cara, e quer um acompanhamento de uma pessoa que já entende do assunto, de perto mesmo, falando no teu WhatsApp com você, eu tenho uma mentoria, AdSense Start. Porque eu já acompanho, cara, eu analiso o teu blog, toda vez que você precisar eu analiso, e vou te apontar ali os pontos que você precisa melhorar. Então, se você tem interesse numa mentoria como essa, o link vai estar na descrição, é só você procurar aí entre meus links, vai estar lá, AdSense Start, você entra em contato comigo, adquire a mentoria, eu vou analisar o teu site, né? E apontar ali os pontos que você deve melhorar. E a gente vai tentar aprovar no AdSense. Se não aprovar, a gente usa uma estratégia. Se essa estratégia não funcionar, a gente parte para outra, porque cada caso é um caso. E é por isso que eu trato cada blog, né, diferente. É por isso que eu não te coloco em grupo para a gente estar compartilhando informação, porque cada caso é um caso. Cada blog é diferente, cada nicho é diferente. A gente pode utilizar técnicas diferentes, enfim, para cada coisa. Então, a mentoria é basicamente individual. Eu vou conversando com você no WhatsApp, analisando o teu projeto, enfim, te dando ideias, dicas, por aí vai. Beleza, eu vou te mostrar um ponto aqui. Pagar por conteúdo muito bem feito, né, para passar ali nas questões do Google, de conteúdo que tem um ótimo valor, é caro. Eu estou falando, pagar redator é caro. Então, cara, e também não dá para você pagar 10 artigos no teu site, né, 5 artigos no teu site, esperar que ele aprova. Então, primeiro a gente coloca muito conteúdo. É uma estratégia que eu faço, né, galera? Primeiro eu coloco muito conteúdo. Olha, para você ter uma ideia, eu nem tirei aquele conteúdo lá, Hello World, aqui, ó. Nem tirei isso aqui, eu simplesmente deixei, era para mim ter tirado, mas aí eu não tirei. Mas aqui, ó, a gente pega primeiro e joga muito conteúdo, só conteúdo, sem analisar o valor. Então a gente joga vários conteúdos aqui. Você pode ver que tá tudo aqui com o meu nome de usuário e tal, é porque a gente joga aqui vários conteúdos, tá? Joga vários conteúdos aí, sem eles estar bem otimizado, enfim, sem muita preocupação, só faz. Dá para fazer 50 por dia, se você quiser, ou seja, você pode dedicar um dia para um blog. 50 por dia dá para fazer, então você faz vários. E faz vários mesmo para quê, pessoal? Para preencher quantidade de conteúdo. Dá para o site não ser recusado por quantidade mínima ali, pouco demais conteúdo e tudo mais, para não dar baixo valor. E aí, quando você já colocar assim, sei lá, uns 30 conteúdos desses aí, é uma das estratégias que eu uso, tá, pessoal? Aí a gente entra com conteúdos muito bem feitos, os últimos conteúdos aqui, muito bem feitos. A gente paga o redator para vir aqui e escrever conteúdos muito bem feitos, com imagens, pessoal, de alta resolução. É um ponto muito importante. Imagem com texto alt, imagem com descrição, tudo perfeito. Para o robozinho do Google vir analisar. E analisando esse conteúdo aqui, ver que é um conteúdo muito bom, né, que você está postando. E você tem outros conteúdos também, apenas por estar lá, mas são conteúdos. E aí, cara, é quase sempre a prova. Tá? Principalmente se o nicho for um nicho muito white, dessa forma aqui. Por exemplo, nicho sobre café, sobre relógio, sobre bicicleta, nicho sobre artesanatos, crochê, se você quiser um micro nicho. Muito fácil aprovar, muito fácil mesmo. Claro que tem outros pontinhos ali que você deve analisar no blog, nem sempre é isso, né? É só fazer isso e aprova. Mas essa é uma das estratégias que eu utilizo. Coloco vários conteúdos ruins, apenas para preencher lacunas ali, dizemos assim, e depois eu jogo aí conteúdos muito bons, né? Então essa é uma das estratégias que eu uso. Pessoal, e agora? Né? O que eu vou fazer com esse site já que ele aprovou? No dia que ele aprovou, eu já falei para o redator parar de escrever. Falei, olha, aquele site lá não precisa mais escrever conteúdo lá, porque agora ele aprovou, vou remover todos os conteúdos e vou colocar um projeto em cima. Né? Salário mágico, pessoal, isso aqui, cara, é muito bom para um projeto de freelance. Projeto de freelance, né? Onde alguém está precisando de um serviço, vem aqui, cadastra a vaga e alguém pega e faz o serviço. Tipo Orkana, algo do tipo. Muito bom para um projeto de finanças. Salário mágico, domínio perfeito. É bom também, pessoal, para um site de microtarefas. É muito bom, porque as pessoas vão vir aqui trabalhar. Salário mágico, pega muito bem isso aí. E outro nicho, pessoal, que eu acho muito interessante, né, que é um nicho muito bom, e talvez seja esse nicho que eu vou criar, um programa aqui em cima, um sistema aqui em cima, né, um projetinho, seja sobre pesquisa remunerada. Cara, porque é um dos melhores nichos que eu já trabalhei, e que eu trabalho. E, pessoal, é o meu carro forte, né? É o que coloca dinheiro no meu bolso, é o que paga minhas contas. Né? Então, assim, eu acho que eu vou criar mais um site aqui de pesquisas remuneradas, porque o nome pega muito bem. O que é pesquisa remunerada, para você que não sabe ainda?
é você criar um sistema, né, um site todo pronto, com saldos e tudo mais, um sistema de saque, um sistema de indicação, um sistema perfeito ali. Depois você conecta os provedores de pesquisa, né? Você vai revender as pesquisas para uma empresa. Então, o seu trabalho, depois do sistema estar pronto, é buscar usuários para trabalhar. Os usuários entram no teu site, respondem as pesquisas, aí eles ganham, por exemplo, se eles ganhar $10 numa pesquisa, você ganha $10 também. Você recebe $20. Lembrando que ele ganhou 10, né? E você vai pagar para ele depois nas datas certas que você colocar. Geralmente eu gosto de trabalhar com 3 datas do mês, quando é essa questão de pagamentos, tá? Aí a gente paga os usuários certinho. Os usuários têm uma renda extra, eles sabem que aquele site lá paga certinho, na data certa, então todo dia ele está lá, e via Pix ainda, né? Todo dia ele está lá trabalhando para você. Então tem um usuário que faz R$500 no mês, cara. Se o usuário ganhou R$500, você ganhou R$500 com esse usuário. Se o usuário faz R$300, né? Você ganhou R$300. E o legal é que você imagina 10 mil usuários ativos, todo dia alguém respondendo uma pesquisa, 2. No final do mês você tem um montante aí de $5 mil. O dólar hoje está 5,60, cara. Mais de 25 mil, quase 30 mil você consegue fazer em um site como esse. Claro, não estou falando aqui que meus sites todos estão nesse patamar, mas eu tenho um site hoje bem alavancado nessa questão, né? Site aí que me garante $3 mil por mês, assim, tranquilo. E eu sendo dono do site, o que eu preciso fazer? Basicamente nada, de vez em quando melhorar o layout do site, ver se o sistema está tudo funcionando, ver se a linguagem está atualizada, saiu uma nova versão, você precisa atualizar uma coisinha aqui, outra ali, melhorar o site, adicionar novos provedores de pesquisa, porque hoje no mercado tem centenas de provedores de pesquisa. Saber quais são os melhores, saber os que não vale a pena você colocar. Tem muito provedor de pesquisa que é muito americanizado, né? E eu não gosto muito porque o site deles é um pouco voltado muito para os americanos. O site brasileiro é diferente do site americano. O layout para um brasileiro é diferente do layout para um americano. O brasileiro é muito preguiçoso, não gosta de ler, então você precisa ter fontes grandes, tudo bem separadinho, né? Você não pode... E site americano é diferente, é um monte de texto com links assim, cara, e os caras lê tudo lá e faz. O brasileiro não, é super preguiçoso, então você tem que adequar as coisas. Então, assim, às vezes tem provedores de pesquisa que é muito americanizado, eu não gosto muito. Tem outros que é muito bons. Então eu tenho certeza que eu vou colocar um site de provedor de pesquisa aqui. Porque nesse nicho eu estou trabalhando há muito tempo, é um nicho que me dá uma graninha. Basicamente paga minhas contas, né? Esse nicho aí. E outra coisa, pessoal, interessante, falando em site de pesquisa, eu estou começando a reunir um pessoal aqui que tem interesse em ter um site desse. E não só ter um site, né? Não vou simplesmente entregar o site para você e te abandonar, não. Ter um site desse e trabalhar comigo, ou seja, eu vou te dar um suporte, te explicar tudo que você precisa fazer para você, te entregar já o sistema pronto ali, dizer o que você tem que fazer, trabalhar com você durante um ano ali, mais ou menos, de suporte. Então, se você quer ter um site de pesquisa remunerada, cara, e, sei lá, daqui 1 ano, 2 anos, você tá ganhando ali $1.000, né, com esse site, $2 mil, e ficar de boa, cara. Fica de boa mesmo, não é igual um blog que você precisa estar botando conteúdo, não. Você fica de boa. Por que você fica de boa? Porque até a divulgação desse tipo de site é gratuito. E eu vou explicar para você como que você consegue receber muitos usuários, né, de forma gratuita nesse site aqui. Então, assim, eu estou preparando isso aí, né? Então, se você tem interesse, você tem que mandar mensagem, que eu já vou deixar você numa listinha ali, para quando a gente começar, eu tiver ali o número de pessoas, que eu não vou também fazer um sistema desse para uma pessoa, né? E não que seu sistema será igual ao de todo mundo, né? Tem uma diferença, né? Mas a base por trás ali, né, vai ser mais assim, a gente faz, dá para todo mundo usar, né? Não o mesmo site, né, pessoal? Vai ter a licença lá para você, tudo certinho, né? O seu site vai ter a minha licença lá, que você pode usar, tranquilo, né? Então vai ser perfeito isso aí. Então manda mensagem que eu vou te colocar numa fila. Em algum momento desse ano eu vou estar iniciando esse projeto. Eu te aviso, olha, eu vou iniciar o projeto. Você vai precisar pagar X valor de entrada. A gente vai desenvolver. Vai fazer uma reunião ali. Vou te falar o que você vai precisar de início ali. Cara, não importa se você tem conhecimento ou não. O negócio é você ter sangue de empreendedorismo. Empreender, né, dessa forma é uma das melhores formas, pô. Você não precisa fazer absolutamente nada depois que o sistema está pronto. Se tiver interesse, já manda mensagem aí pra gente ajeitar isso. Galera, e outro nicho que eu posso trabalhar em cima desse projeto aqui é site de anúncios, de revender anúncios. Tipo, o anunciante vem, cria o anúncio dele, tipo lá na nossa plataforma Neoblog, né? Voltado apenas para aquilo. Hoje eu tenho um site também muito grande, passando ali de 1,5 milhão de usuários, que é somente naquilo, né? O pessoal entra ali para ganhar dinheiro visualizando anúncios, visualizando links, visualizando sites, né? E aquilo ali tem um público, pessoal, muito grande. Pessoal que é afiliado, quer vender produtos, né, de renda extra. Vale muito a pena. Você que está lá no Neoblog, está divulgando só o teu blog, saiba que não é só para isso, aquele tipo de sistema lá. Dá para vender qualquer produto ali, se você quiser, né? Divulgando para o público ali, você consegue vender muita coisa.
como afiliado, por exemplo, que é uma baita promessa. E agora é aprovado no AdSense, todo o tráfego que eu gero aqui vou estar ganhando dinheiro, né, diretamente com o projeto, também vou estar ganhando dinheiro indiretamente com o AdSense, o que é muito bom, né? Então esse também é uma possibilidade de eu desenvolver em cima desse domínio para mim aqui. Pessoal, e outra coisa, pessoal, que foi interessante também, né, para estar aprovando esse site aqui rápido é o tráfego. Muitas pessoas falam por aí que você não precisa de tráfego para aprovar no AdSense, só que eu desafio você. Cria 5 blogs. Tenta aprovar 2 sem tráfego e coloca tráfego em 3. Você vai aprovar os 3 que você tem tráfego, os 2 que você não tem tráfego, você vai aprovar talvez 2 anos depois. Desafio você fazer isso. Você vai ver como o tráfego é um pilar muito importante quando a gente está falando de aprovação no AdSense. E se você precisa de tráfego, eu recomendo a nossa plataforma YouOpinion, que é esta plataforma aqui, pessoal. De vez em quando eu divulgo ela para vocês. Vocês podem vir em blog e usar esta opção aqui. Cada visita sai apenas 3 centavos. Muito barato. Você consegue aprovar seus projetos aí de forma muito tranquila, né? Quando você coloca tráfego humanizado dessa forma aqui. Que todo o tráfego aqui ele é completamente humano. Então, para você receber uma visita, alguém tem que visitar teu site de verdade. Então, utiliza aí, faz um teste na hora de você aprovar, que você vai ver a diferença, né, na hora que se trata de aprovação. Então, recomendo bastante essa plataforma aqui e eu tenho certeza que você vai gostar de utilizar ela. Tem outras opções também, pessoal, para blog, comentários, isso ajuda bastante, né? Ativa o efeito manada em quem está lendo. Então, digamos que você tem lá 10 comentários lá, o cara que está lendo ali também vai se sentir à vontade para deixar mais um comentário no seu post, né? Tem vários outros serviços aqui para blog que vale a pena você explorar e descobrir, né? Os outros serviços que a plataforma YouOpinion tem. Então, recomendo para vocês se você precisa de tráfego, né, pessoal? E é isso aí, galera. Então, esse aqui é mais um site meu que eu tenho aprovado na AdSense. Né? Te falei aqui as estratégias que eu utilizei para estar aprovando ele. E é um site, pessoal, que eu não precisei fazer muita coisa, né? Não precisei fazer páginas página de ajuda, nada. Só fiz aí. Sabia que o nicho aqui ele era muito bom, o nicho para aprovar, conteúdos muito bons, que é o que interessa mesmo. Mandei para aprovar e aprovou. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.